Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada inicial para a conferência de quórum. Enzo Geraldo Braga. Eustáquio Magela Braga. Hélio de Araújo. Henrique Rodrigues Brasil Costa. José Germano Batista. José Leonardo de Souza Filho. Leonardo Caldeira Brandão. Marco Túlio da Silva, presente. Rodinélio Ribeiro Santos. Rosângela Fátima da Silva. Presente. Thaís Vasconcelos Rivete Queiroz. Havendo número regimental, declaro aberta essa primeira sessão ordinária do mês de fevereiro do ano 2021. Declaro igualmente inaugurada a sessão legislativa do corrente ano de 2021. Convido a todos para a oração do Pai Nosso. Em ato sucessivo, eu convido a vereadora Rosângela para que faça a leitura de uma passagem bíblica. Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da sua completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da ata da primeira sessão extraordinária do ano de 2021, ocorrida no dia 15 de janeiro. Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, realizada no dia 15 de janeiro de 2021. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2021, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, situada à rua João Mota, número 81 Centro, situada neste município, reuniram-se os senhores vereadores José Germano Batista, presidente, José Leonardo de Souza Filho, vice-presidente, Rosângela Fátima da Silva, primeira secretária, Marco Túlio da Silva, segundo secretário, Thaís Vasconcelos Rivete Queiroz, Leonardo Caldeira Brandão, Enderson Geraldo Braga, Hélio de Araújo, Henrique Rodrigues Brasil Costa, Rodinelli Ribeiro Santos e Eustáquio Magelo Braga. Após realização de chamada por parte do segundo secretário, verificando haver quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão com um momento de oração. Em seguida, solicitou à primeira secretária que procedesse à leitura da ata da sessão de instalação da legislatura, ressalvando que a mesma não será submetida à deliberação do plenário em função de a sessão ter se dado em caráter meramente solene. Após a leitura da ata de instalação, o presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da matéria em pauta. O segundo secretário realizou a leitura da matéria em pauta conforme previamente definida em edital de convocação de sessão extraordinária de número 001/2021, a saber, proposição de autoria do Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 001/2021, dispõe sobre o abastecimento de água no residencial Campus Fidei. Dando prosseguimento, o presidente passou-se à fase de deliberação quanto ao projeto de número 001/2021, momento pelo qual solicitou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, bem como o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, para que nesta ordem procedesse a leitura dos pareceres emitidos pelas referidas comissões em relação ao projeto, sendo que ambas as comissões manifestaram pela aprovação. Após as leituras, foram colocadas
pelo presidente o projeto em primeira discussão. Não houve manifestantes. Depois, no momento da primeira discussão, o presidente colocou em primeira votação, solicitando aos vereadores que estivessem de acordo permanecesse como estão. Aprovada por unanimidade. Em segunda discussão, não houve manifestantes. Em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Encerrada a fase de deliberação e não havendo mais matéria em pauta, o presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse a chamada final para a conferência de quórum regimental, constatando a presença de todos os vereadores. Após, foi oportunizada pelo presidente a franca palavra. Nada mais havendo a tratar, tendo em vista tratar de matéria extraordinária, o presidente da Casa declarou encerrada a sessão. O vídeo que contém a integridade da sessão poderá ser visualizada no site da Câmara. Para saber, eu, Rosângela Fátima da Silva, primeira secretária da Casa, lavrei a presente ata que, depois de ter lida e aprovada, assino juntamente com os demais membros da mesa diretora do biênio 2021-2022, plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, dia 15 de janeiro de 2021. Indago dos parlamentares se há alguma alteração ou retificação a ser feita em ata. Em não havendo, declaro-a. Senhor presidente, é só o nome aí, tá? José Germando Batista. Eu conferi, mas está Jorge. Ela leu José, mas está Jorge. Então tá. Alguma retificação? Em não havendo retificação, declaro a ata aprovada. Ofícios e correspondências. Para que nós possamos otimizar o tempo, eu vou informar aos parlamentares que, quando assumimos a presidência da Casa, nós encaminhamos ofícios às instituições representativas que atuam no município e, igualmente, às câmaras municipais da região, especialmente aquelas que integram a micro-região do Médio Piracicaba. Nós informamos a posse da mesa diretora, a instalação da legislatura, desejando sucesso aos respectivos representantes desses municípios e colocando-nos à disposição para que pudéssemos, naquilo que fosse possível, trabalharmos em conjunto para os nossos representados. E eu esclareço que nós recebemos, em caráter de retribuição, ofício com o mesmo teor das seguintes câmaras: Câmara Municipal de Dom Silvério, a Câmara Municipal de Nova União, Câmara Municipal de Santa Maria de Itabira, Câmara Municipal de Rio Piracicaba, Câmara Municipal de Alvinópolis, Câmara Municipal de Caeté, Câmara Municipal de Itabira, assim como nós recebemos também votos de sucesso por parte do presidente da 85ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Emerson Menezes Camilo. Igualmente, esse ofício já havia sido encaminhado a ele na ocasião anterior. Nós temos um ofício encaminhado pela Câmara a AngloGold Achante, solicitando também informações acerca daqueles disparos acidentais das sirenes relacionadas à barragem de rejeito de mineração sob a gestão da empresa Anglo. Considerada a repercussão do tema e, sobretudo, a importância da matéria, eu vou solicitar à vereadora Rosângela que proceda à sua leitura. Santa Bárbara, dia 4 de fevereiro de 2021. A Câmara Municipal de Santa Bárbara, excelentíssimo senhor José Germando Batista, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Excelentíssimo senhor presidente, AngloGold Achante, córrego do sítio Mineração ou empresa, sociedade empresária regulamentar constituída, com sede na cidade de Santa Bárbara, escritório na rua Férrio José Caldeira Brande, número 200, Centro Nova Lima, Minas Gerais. Inscrição no CNPJ de número 18.556.382.001/66. Vem prestativo e, respectivamente, perante a Vossa Excelência, atenção ao ofício número 32/2021. Recebido no dia 25 de janeiro do ano corrente, expor informações o que segue. Primeiro, no dia 8 de janeiro de 2021, por volta das 14h30, ocorreu o acidentalmente involuntário no sistema de comunicação de emergência das barragens CDS 1 e 2, sendo que
Assim que identificado o disparo, a empresa, juntamente com o fornecimento do sistema de monitoramento autorizado, iniciou a verificação do sistema automatizado de alarme em massa com o fito de identificar a falha, bem como mobilizar os seus colaboradores para esclarecer a situação junto às autoridades competentes e às comunidades do entorno em todos os pontos de encontro. Segundo, durante o processo de verificação do sistema de comunicação pela empresa contratada, por volta de 19h30, houve novo acidentalmente indevido. Também notificadas as autoridades e as comunidades e seguidos dos mesmos protocolos acima relatados. As ocorrências anteriormente relatadas foram informadas aos órgãos competentes, tais sejam a Agência Nacional de Mineração, Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio da Superintendência de Projetos Prioritários e as Defesas Civis Estaduais e Municipais, bem como o Núcleo de Emergência Ambiental. 4. Além disso, a empresa também atendeu integralmente todas as demandas da imprensa, com o fornecimento de notas de esclarecimento aos canais de comunicação e, na data das ocorrências, disponibilizou profissionais para prestar atendimento médico aos moradores. 5. Desde os acidentalmente devidos, a AngloGold mantém equipe mobilizada e dedicada com o intuito de manter a população informada sobre o assunto. Passo esse, com o mesmo objetivo, realizou reunião com os moradores nas comunidades de Brumal, no dia 15/1, e Sumidouro, no dia 26/1, ocasiões em que, além de responder dúvidas da população, a empresa demonstrou que as estruturas da empresa mantêm-se estáveis e seguras, conforme parâmetros técnicos e legais, conforme declarações de estabilidade das estruturas CDS 1 e 2, colecionadas ao presente documento. 6. Em paralelo, ocorreu ampla divulgação do ocorrido nos meios de comunicações locais, através de expor de rádio, WhatsApp, carro de som, contato telefônico com lideranças comunitárias, poder público e lideranças informais, conforme comprovado pelos documentos em anexo. 7. Além dessas ações, entre o dia 13 de janeiro e 15 de janeiro de 2021, a AngloGold realizou contato presencial em cada núcleo familiar existente na zona autossalvamento. Nessas abordagens pessoalizadas, foram prestados esclarecimentos dos fatos a 379 famílias e disponibilizado apoio psicológico às famílias conforme necessidade de cada morador. 8. A AngloGold Ashanti esclarece que, até o momento, aponta que o acionamento involuntário decorrente de falhas no sistema automatizado de acionamento de alarme em massa, cuja implantação foi incluída no dia 15/12/2020 pela empresa, na forma do artigo 7 da Resolução ANM 13/2019. 9. Conforme a atuação apurada, a falha ocorreu na comunicação entre o sistema automatizador de monitoramento, previsto no artigo 7 da Resolução 3 de 2019, e o sistema de notificação em massa, o qual foi, sem intervenção humana, acionado primeiro de forma indevida. 10. Como reforço adicional e com o intuito de trazer sentimento de segurança para a comunidade, a área de abrangência da ZAS, após o acidente, contou com a cobertura de 4 carros de emergências providos de sistema sonoro e iluminação, com prontidão de 24 horas, inclusive para o atendimento em casos de emergência. 11. Restabelecido o sistema, a AngloGold mantém na área como redundância um carro de emergência 7 dias por semana, com prontidão de 24 horas. 12. Com o intuito de evitar novas ocorrências, a AngloGold Ashanti
iniciou a revisão de todos os parâmetros inseridos no sistema de monitoramento geotécnico e fará a reinserção destes com o intuito de garantir o pleno funcionamento do sistema e a sua integração com o sistema autônomo de notificação em massa. 13. A atuação dos fornecedores na verificação de falhas do sistema foi intensificado desde o acionamento involuntário e tais contratados permanecem no sistema para checagem da adequada performance da função. Além disso, os geotécnicos envolvidos no monitoramento da estrutura participaram de reciclagem de treinamento, cujo objetivo foi reforçar o atendimento do monitoramento automático. 14. A empresa destaca também que, conforme já sinalizado a ANM, o período de operação assistida do sistema automatizado de adicionamento do alarme em massa é de extrema importância para aprimorar a confiabilidade e eficácia da solução. Nesta linha, manterá os testes programados e os monitoramentos previstos, os quais serão seguidos por treinamentos práticos. 15. Em linha com a transparência e com a responsabilidade socioambiental que pauta os seus negócios, valores que presumem o total zelo e observância dos procedimentos técnicos e legais por equipe técnica em todos os assuntos relacionados ao procedimento de emergência, a empresa tem buscado intensificar de forma contínua o diálogo com a comunidade existente na ZAS. 16. Destaca-se que o método construtivo das estruturas de CDS 1 e 2 são diferentes daquelas estruturas existentes em Mariana e Brumadinho, sendo que em CDS1 tem-se uma estrutura e jusantes e em CDS2 o método é de linha de centro, sendo certo que a AngloGold cumpre a tempo e modo as determinações e exigências legais que versam sobre segurança de barragem, possuindo plano de segurança de barragem e plano de atendimento à emergência de barragem de mineração, devidamente instruídos e atualizados, conforme especificação de cada volume. Além disso, cumpre com as obrigações de rotina, com a realização de preenchimentos com exemplo das fichas de inspeção regular, quinzenalmente, bem como a realização de inspeção de segurança regular de barragem, com expedição dos respectivos relatórios e declaração de estabilidade, essas apresentadas na oportunidade. 17. Não obstante o cumprimento de todas as determinações legais vigentes acerca de segurança de barragem, a empresa voluntariamente, em adição às exigências legais supracitas, cumpre normas internas de segurança de barragem. 18. A AngloGold cumpre também pontual e regularmente todas as recomendações das auditorias, visando a incrementação à gestão de segurança, não havendo qualquer apontamento crítico ou que adicione a garantia de estabilidade estrutural. 19. Destaca-se que o plano de emergência da empresa é capaz de responder imediatamente às soluções de emergência, sobretudo relacionadas ao alarme e evacuação de pessoas. 20. Por fim, a empresa AngloGold Ashanti reitera, conforme já relatado aos vereadores presentes na reunião com a comunidade realizada no dia 26 de janeiro, o convite a esta casa de leis, passo visitar as estruturas da empresa, com o fito de colaborar com as informações técnicas trazidas com relação à segurança de barragem, sendo o que se cumpre relatar, a AngloGold encontra-se à disposição, por meio da sua equipe técnica e jurídica,
para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários e reiterar postetos de elevadas considerações. Tiago Augusto Pereira, gerente sênior administrativo financeiro. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da matéria em pauta. Requerimento de 01-21, de autoria de todos os vereadores, solicitando informações e providências por parte da empresa CEMIG. Indicações. De autoria do vereador Henrique Rodrigues, indicações de número 1 a número 11. De autoria da vereadora Rosângela Fátima, indicações de número 12 e 13. De autoria do vereador Hélio de Araújo, indicações de número 14 a 16. De autoria do vereador José Leonardo de Souza Filho, indicações de número 17, 2021. De autoria do vereador Martúlio da Silva, indicações de número 18 a 20. De autoria do vereador Enxo Geraldo Braga, indicações de número 21 e 22. Moção de número 01, 2021. De autoria do vereador Henrique Rodrigues Brasil Costa, encaminha votos de pesar aos familiares da senhora Maria Eunice em função de seu falecimento. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 001/2021, dispõe sobre a regulamentação do exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias no âmbito do município de Santa Bárbara e da outras providências. De autoria do Poder Legislativo, de autoria dos membros da Comissão de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, projeto de redução de número 002/2021. Aprova as contas do Poder Legislativo referente ao ano de 2020. Consulta o plenário se há alguma objeção quanto ao prosseguimento da reunião sem intervalo. Não havendo objeção, considera-se aprovado. Passamos agora à fase das deliberações. Requerimento de número 001/2021, de autoria de todos os vereadores. Solicita informações e providências por parte da empresa CEMIG em relação às constantes suspensões do fornecimento de energia elétrica no município de Santa Bárbara. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicações, lembrando que todas as indicações serão votadas em bloco por parlamentar. De autoria do vereador Henrique Rodrigues, indicação número 01, solicita a construção de praça com academia ao ar livre no subdistrito de André do Mato Dentro, em frente à casa de Chico Pinheiro. Indicação de número 2, solicita a construção de praça com academia ao ar livre no subdistrito de Cruz dos Peixotos, próximo à Igreja Católica. Indicação de número 3, solicita a instalação de calçamento próximo às residências no subdistrito de André do Mato Dentro. Indicação de número 4, solicita a instalação de calçamento próximo às residências de Cruz dos Peixotos. Indicação de número 5, solicita a reforma da quadra esportiva no bairro residencial Santo Antônio. Indicação de número 6, solicita a instalação de postes com luminárias na entrada do bairro Água Fria. Indicação de número 7, solicita a reforma do campo de futebol e vestiário do distrito de Florália. Indicação número 8, solicita a perfuração de poço artesiano na comunidade de Refórgio. Indicação número 9, solicita a correção no calçamento da rua São Francisco, próximo ao bar do Zé Tica, no bairro São Francisco. Indicação número 10, solicita a correção do calçamento da rua Domingos Pena, no centro. Indicação número 11, solicita a correção no calçamento da avenida José Geraldo Ferreira, no início da avenida, próximo à Escola Municipal Marfisa Magalhães Santos, no bairro Ana Margarida. Estão em discussão. Gente, é só para falar em relação às academias que o nobre colega pediu para André do Mato Dentro, não é isso? E Cruz Peixoto. Lá, nós estivemos no Galego essa semana, eu e a vereadora Rosângela, e lá tem uma academia também. Eu só queria pedir, se caso essas indicações venham a ser atendidas, que se dê manutenção nas academias. Cada do Galego está tudo enferrujado. Ficou lá, mas não tem manutenção. Se caso venha a ser atendida, que o prefeito peça para dar manutenção nessas academias. Só isso. Obrigado. Continua em discussão. Estão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovadas por unanimidade. De autoria da vereadora Rosângela Fátima. Indicação número 12. Solicita a capina do trecho final na rua Mangabeiras, próxima à residência número 37, no bairro Vila Verde. Indicação número 13. Solicita a poda de árvore que está obstruindo a luminária do poste localizado na rua Mangabeiras, próxima à residência número 37, bairro Vila Verde. Estão em discussão. Estão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. De autoria do vereador Hélio de Araújo. Indicação número 14. Solicita a realização de serviço para a recuperação de mata-burro que dá acesso às comunidades de Gaspar, Mutuca, no distrito de Florália. Indicação número 15. Solicita a manutenção nas pinguelas das comunidades de Bateias e Mutuca. Indicação número 16. Solicita a realização de serviço de capina na área da igreja, comunidade de Mutuca, localizada no distrito de Florália. Estão em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Leonardo. Eu também estive na comunidade de Mutuca, Bateias, em Galego com Rosângela também, e falando dos quebra-molas, mata-burros, desculpa. São vários mata-burros que foram feitos lá e está colocando em risco a vida das pessoas que passam por lá, porque os mata-burros foram feitos de maneira totalmente errada, onde eles fizeram mata-burros, deixaram um buraco na lateral do mata-burro, onde o motoqueiro não vê à noite. Um risco grande para os motoqueiros que passam lá. Isso, mesma coisa está acontecendo no Barro Branco. O pessoal pediu para que mudasse esses mata-burro, que sejam diretos, não seja aqueles mata-burro que tem buraco no meio, que ele causa um risco muito grande à população. E em caso das pinguelas, no caso das pinguelas aí, nós tivemos andando várias pinguelas, todas precisando de reforma. Alguns lugares que tinha pinguela já não tem mais, porque a água levou e não foi feito nada lá. O pessoal tem que andar mais de 2 quilômetros para poder passar para o outro lado. Então, o pessoal da comunidade rural está bem abandonado, eles pediram muita ajuda da gente em relação ao transporte, a estrada, as pinguelas, em todos os lugares que nós somos. As pinguelas estão todas com as tábuas quebradas e colocando em risco a vida das pessoas. O Rosângela esteve comigo e viu, o Hélio também, rodamos muito no Hélio. E o pessoal pediu muito para a gente, para todos os vereadores, que reivindiquem que eles façam manutenção nas pinguelas, porque a área rural realmente está muito abandonada. Obrigado. Continuam em discussão. Estão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. De autoria do vereador José Leonardo. Indicação número 17. Solicita a realização de serviço de capina na estrada que liga o Triângulo Central ao distrito de São Bento. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. De autoria do vereador Marco Túlio da Silva, indicação número 18. Solicita a instalação de container de resíduos na rua Mário Oskin, esquina com a rua Antônio Oskin, próxima à residência número 135, no bairro São Vicente. Indicação número 19. Solicita a instalação de um espelho convexo na rua Dom Bosco, no bairro Tenente Carlos, próxima à residência número 70. Indicação número 20. Solicita a instalação de poste com luminária na rua José Maria Gomes, próxima à residência número 217, no bairro São Veríssimo. Estão em discussão. Estão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. De autoria do vereador Anderson Geraldo Braga. Indicação número 21. Solicita a instalação de meio-fio no final da rua B, contornando a rua industrial no conjunto habitacional Sonho Meu. Indicação número 22. Solicita a limpeza, revitalização e manutenção da rede de esgoto danificada do córrego localizado nos bairros São Bernardo e Cleves de Faria, bem como a contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para avaliação da parte estrutural das residências localizadas próximo ao córrego. Estão em discussão. Estão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Moção de número 01/2021, de autoria do vereador Henrique Rodrigues, encaminha votos de pesar aos familiares da senhora Maria Eunice em função do seu falecimento. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. De autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 001/2021. Dispõe sobre a regulamentação do exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias no âmbito do município de Santa Bárbara e da outras providências.
eu solicito ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José Leonardo de Souza Filho, bem como presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, a vereadora Thaís Vasconcelos, nessa ordem, que procedam à leitura dos pareceres emitidos pelas respectivas comissões em relação ao tema. Parecer acerca do projeto Lei Complementar número 001/2021. A proposta vem a essa comissão para análise estritamente jurídica, em atenção à determinação contida no artigo 61, inciso 1 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Cabe lembrar que a presente proposição tem por escopo maior a regulamentação da Lei de número 11.350/2006, que, abre aspas, regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei da Emenda Constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, e da outras providências, fecha aspas. A legislação federal, em destaque, traz o regramento aplicável às atividades de agente comunitário de saúde, bem como de agentes de combate a endemias, trazendo as formas gerais aplicáveis a essas classes de profissionais integrados da administração pública, integrantes da administração pública. Lá do outro, a Carta Constitucional delegou aos municípios a competência para legislar acerca de assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1, bem como suplementar a legislação estadual e federal naquilo que couber, artigo 30, inciso 2. No caso concreto, observo que a proposta de lei trazida à apreciação dessa Casa Legislativa limita-se ao cumprimento da legislação e da Constituição, haja vista que apenas regulamenta o tema sem trazer inovações ou temas que confrontem com os desígnios do legislador federal, quando, na edição da matéria, em obediência aos limites que foram impostos ao ente municipal pela Magna Carta. Não se verifica, ao meu ver, e nesse momento de análise meramente jurídica, em relação à proposta apresentada, matérias que confrontem o texto constitucional, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município ou especialmente a Lei Especial de Regência do tema, que fora concebida pelo Congresso Nacional, Lei 11.350/2006. Por essas razões, e com base na fundamentação exposta, não vislumbro óbitos de natureza legal ou constitucional que impeçam a continuidade da tramitação desse tema. Assim sendo, manifesto-me pela constitucionalidade e juridicidade da proposta, opinando pela sua remessa à comissão temática competente, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, para que possa se manifestar em relação ao seu mérito, com o voto. A senhora vereadora Rosângela de Fátima da Silva, na condição de membro, de acordo com o relator. O senhor vereador José Leonardo Souza Filho, na condição de presidente da comissão, de acordo com o relator. Da conclusão. Nos termos do voto do relator e por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça se manifesta pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei complementar número 001/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, recomendando a continuidade de sua tramitação na comissão temática competente e nos termos regimentais próprios. Da fundamentação, né? A partir da fundamentação. Né? E fazer a leitura a partir da fundamentação, dispensar a leitura do relatório, por favor. Tá certo. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor. Ementa. Projeto de Lei Complementar de número 001/2021, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a regulamentação do exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias no âmbito do município de Santa Bárbara e dá outras providências. Aprovação. Da Fundação e voto do relator. A matéria em exame tem por objetivo adequar as diretrizes federais à legislação municipal no que tange aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate às endemias, ACE, com as exigências do Ministério da Saúde e com a legislação da União. Necessário, primeiramente, antes de avaliar o mérito, é oportuno estudo do contexto do surgimento dos agentes de saúde no Brasil, que remonta à segunda metade dos anos 80, na região nordestina, quando o grupo de mulheres reuniu-se nas regiões assoladas pela seca, com o objetivo de atendimento e acompanhamento de gestantes e crianças na primeira infância. Destaque-se que tal ação trouxe grande progresso quanto ao combate à mortalidade infantil, tanto que no ano de 1991 o governo federal incorporou esses trabalhos ao Programa de Saúde da Família, PSF, estendendo a contratação desses profissionais a todos os municípios do país.
Ocorre que, em primeiro momento, houve uma precarização das contratações dos agentes, fato que originou o movimento denominado Mobilização Nacional dos Agentes de Saúde, MNAS, pautando no objetivo da desprecarização dos vínculos de trabalho, requerendo garantias dos direitos trabalhistas. O movimento passou a lograr seus primeiros frutos com a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional de número 51/2006 e da Lei Federal de número 11.350 de 2006, que acrescentou à Constituição Federal os parágrafos 4º, 5º, 6º do artigo 198, dentre os quais destaca a possibilidade dos gestores locais admitirem agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio do processo seletivo público, bem como a necessidade de previsão por meio de lei federal para dispor sobre a regulamentação e regime jurídico da atividade, com obrigatoriedade de regulamentação regionalizada por cada município. Ressalta-se que, conforme disciplina artigo 1º do artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.350, alterada pela Lei 13.708 de 2018, a presença de agentes comunitários de saúde na estrutura de atenção básica de saúde e de agentes de combate às endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental são essenciais e obrigatórias, tendo como atribuição primordial o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde mediante ações domiciliares. Ademais, o trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias tem sido essencial no enfrentamento à Covid-19 no Brasil, uma vez que estão realizando atividades no combate à pandemia por meio de orientações para a prevenção e promoção da saúde e, principalmente, o acompanhamento e monitoramento das famílias com casos suspeitos ou confirmados, sem, contudo, deixarem de realizar as atividades de acompanhamento às gestantes, verificando a realização do pré-natal no dia e acompanhando as crianças em relação à vacinação. Neste íntere, diante da necessidade de regulamentar uma legislação local específica nos ditames da Lei Federal de número 11.350/2006, acerca das atividades e criação do regime jurídico administrativo municipal de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, adequando as diretrizes federais à realidade do município, conforme determina o artigo 30º da Constituição Federal, voto pela aprovação. Dessa forma, por entender ser necessário e possível, acima de tudo legal, conforme parecer da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, manifesto pela aprovação quanto ao projeto de lei complementar de número 001/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objeto dispõe sobre a regulamentação do exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias no âmbito do município de Santa Bárbara e dá outras providências, estando apto a ser deliberado no plenário da Casa e nos termos regimentais próprios. É como voto. A senhora vereadora Thaís Vasconcelos Rivete Queiroz, na condição de presidente da comissão, de acordo com o relator. O senhor vereador Leonardo Caldeira Brandão, na condição de membro, de acordo com o relator. Da conclusão, nos termos do voto do relator e por unanimidade, a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor se manifesta favoravelmente acerca do projeto de lei complementar de número 001/2021, estando apto para ser deliberado no plenário da Casa. Assim sendo, notifique-se o presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa encaminhar a matéria ao plenário para deliberação dos pares nos termos regimentais próprios. Santa Bárbara, 4 de fevereiro de 2021, assinado por Marco Túlio da Silva, relator, Thaís Vasconcelos Rivete Queiroz, presidente, e Leonardo Caldeira Brandão, membro. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Com a palavra a vereadora Thaís Vasconcelos. A saúde, ela é composta de vários personagens. E na minha visão, e acredito que da maioria das pessoas, todos esses personagens são importantes, independente deles serem graduados ou pós-graduados ou simplesmente técnicos.
As agentes de saúde, o trabalho delas é primordial para que a cadeia, o ciclo de saúde se feche adequadamente. Então, o médico é importante, o enfermeiro é importante, o fisioterapeuta é importante, a nutricionista é importante, mas todos no mesmo nível. O agente de saúde está nesse patamar. Ele é muito importante e muitas das vezes eles são a peça-chave para que se consiga atingir os objetivos da saúde. Parabéns aos agentes de saúde, de combate à endemia, todos os agentes, todos os profissionais da saúde, os técnicos, todos estão no mesmo nível dos graduados, dos pós-graduados, são todos de importância ímpar. Obrigada. Continua em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 002/2021. Aprova as contas do Poder Legislativo Municipal referente ao exercício do ano 2020 e dá outras providências. Solicita ao presidente da CCJ, vereador José Leonardo, bem como presidente da Comissão de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereador Eustáquio Magela Braga, nessa ordem, que procedam à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Parecer acerca da prestação de contas anual do presidente da Câmara, exercício 2020. Inicialmente, destaco que a competência dessa Casa em relação à análise das contas do presidente em relação ao exercício anterior está expressamente prevista no artigo 12, inciso 8 do Regimento Interno da instituição. Assim sendo, esse tema vem a essa comissão para se manifestar em relação aos seus aspectos legais, jurídicos e constitucionais, tal como previsto no artigo 61, inciso 1 do mesmo diploma regimental. Assim sendo, limita-se a atuação dessa comissão às questões legais relacionadas à execução orçamentária levada a efeito pelo presidente anterior em relação ao exercício 2020. Nesse aspecto, destaco que não foram verificadas inconformidades técnicas ou práticas em relação a tal atuação, capaz de inviabilizar ou impedir sua aprovação. Por tudo exposto e por não ter vislumbrado óbice de natureza legal ou constitucional, o relator se manifesta por acompanhar o parecer emitido pela Controladoria Interna da Casa, opinando pela regularidade da gestão praticada em relação ao exercício 2020, recomendando ao plenário que proceda a sua aprovação. É como voto. A senhora vereadora Rosângela de Fátima da Silva, na condição de membro, de acordo com o relator. O senhor vereador José Leonardo Souza Filho, na condição de presidente da comissão, de acordo com o relator. Da conclusão. Nos termos do voto do relator, e por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça se manifesta por acompanhar a aprovação da prestação de contas anual do presidente da Casa, em relação ao exercício 2020 e por parte do plenário. Encerradas as discussões da matéria em relação a essa comissão, proceda-se o seu encaminhamento da comissão temática competente, Administração e Finanças, de modo a que possa se manifestar quanto ao mérito da questão, devendo a mesma expedir a competente resolução, conforme disposto no capítulo do artigo 12 do Regimento Interno da Casa. Jorge Armando Batista, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Rosângela Fátima da Silva, membro. Parecer da Comissão de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Da fundamentação e voto do relator. Trata-se de proposição que está indiscutivelmente dentro da competência originária dessa comissão, conforme disciplinado no artigo 184 do regime interno da Casa. Tem-se que tempestiva a apresentação do presente parecer visto a matéria, fora distribuída à presente comissão no dia 1/2/2021, por ocasião de terceira reunião interna dos vereadores da Câmara, devidamente registrada em ata. Quanto ao mérito da proposição em estudo, registro que, após análise e consulta à Controladoria Interna da Casa, bem como os documentos que acompanham esses autos, entendo na condição de relator que todas as questões técnicas atinentes à matéria já foram analisadas pelo órgão competente, notadamente pelo controle interno, conforme o parecer de número 001/2021. Exarado. Destaca-se que
a matéria já fora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que, assim como parecer exarado pelo controle interno, manifestou no sentido de não haver nenhuma anomalia técnica ou instrumental que demonstrasse qualquer descumprimento de legislação vigente acerca das operações financeiras da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Neste sentido, tendo em vista a manifestação do órgão competente da Casa, do controle interno, responsável por guardar os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela administração pública, a qual lhe é atribuída a verificação da legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e o bom desempenho na administração dos recursos e bens públicos, ter manifestado pela regularidade da gestão praticada no ano de 2020, bem como parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de acompanhar o parecer emitido pela Controladoria Interna da Casa, não vislumbro possibilidade de manifestação diversa da que fora exarado pelo controle interno da Comissão de CCJ. Portanto, considerando o exaurimento do posicionamento do controle interno, opino pela aprovação de contas do presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, referente ao exercício 2020. Acompanhando dessa forma, integralmente, as conclusões e apontamentos da Controladoria Interna, estando apto a ser deliberado no plenário da Casa nos termos regimentais próprios. É como voto. O senhor vereador Eustáquio Magela Braga, na condição de presidente da comissão, de acordo com o relator. O senhor vereador Éderson Geraldo Braga, na condição de membro, de acordo com o relator. Terceiro, da conclusão, nos termos do voto do relator e por unanimidade, a Comissão de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas se manifesta favoravelmente acerca da prestação de contas do presidente da Casa, referente ao exercício de 2020, estando apto para ser deliberado no plenário da Casa. Ressalta-se, conforme o artigo 12, inciso 8 do regime interno, expediu o presente projeto de resolução em atendimento ao dispositivo legal. Assim sendo, notifica-se o presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa encaminhar a matéria ao plenário para deliberação dos pares nos termos regimentais próprios. Santa Bárbara, 4 de fevereiro. Leonardo Caldeira Brandão, relator. Eustáquio Magela Braga, presidente. Éderson Geraldo Braga, membro. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, solicito ao segundo secretário que proceda à chamada final para a conferência de quórum. Éderson Geraldo Braga. Eustáquio Magela Braga. Hélio de Araújo. Henrique Rodrigues Brasil Costa. Jorge Germano Batista. José Leonardo de Souza Filho. Leonardo Caldeira Brandão. Marco Túlio da Silva, presente. Roginélio Ribeiro Santos. Rosângela Fátima da Silva. Thaís Vasconcelos Rivete Queiroz. Coloco franca a palavra. Com a palavra a vereadora Thaís Vasconcelos. Eu gostaria de pedir aos meus colegas, a todos, né, que ficassem de pé e que a gente fizesse uma salva de palmas pela pessoa maravilhosa, Maria Eunice Alves Martins Polei. Ela foi uma mulher, ela foi uma pessoa que fez a diferença para a nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares.
eu gostaria de usar o meu direito de resposta, que eu não pude usar, a fala do ex-vereador Paulo Henrique, 619 votos, na última reunião da gestão anterior, onde ele citou a minha pessoa, abertamente. Por ser ano eleitoral, não pude usar a tribuna livre, conquistada inclusive por mim. Lutei por ela, conquistamos a tribuna livre. O cidadão tem direito à fala nas nossas sessões agora. Não sou culpada pelos seus atos. Sou só uma cidadã que cobrou dos representantes do povo lisura com o dinheiro público. A própria expressão diz: o dinheiro é público, não é dos vereadores. Ele próprio é o culpado pelo sofrimento dos seus familiares. Se ele fosse inocente, não teria feito parte da operação policial Apolo 13. Para mim, quem desvia dinheiro público rouba. Quem rouba um centavo está no mesmo patamar de quem rouba milhões, bilhões, para mim. Não existe meio honesto. Devolver as diárias não configura honestidade. O desvio do dinheiro público, sim, configura desonestidade. Gostaria de deixar uma pergunta no ar. Se não tivesse havido a operação policial Apolo 13, ele teria devolvido espontaneamente os valores das diárias? Será? Tenho minhas dúvidas. Elogio sua persistência. Persistiu tanto que conseguiu voltar ao cargo de vereador, o que não configura sua inocência, pois o seu processo criminal continua. Ele só conseguiu postergar sua cassação até o final do mandato. Por que não tentou a reeleição? Um segundo momento na minha fala. Quero agradecer a brilhante gestão do vereador Moisés Sanches e todos os vereadores pelas conquistas. Vocês, principalmente na gestão de Moisés Sanches e Jorge Germano, fizeram história. Vocês mostraram que podemos e devemos ter um legislativo honesto e eficiente, e principalmente fazer jus aos altos salários tão questionados por mim. Parabéns e muito, muito, muito obrigada, Moisés, Jorginho e todos os vereadores da última legislatura. Conquistamos a tribuna livre. Agora todo cidadão terá direito à fala no Poder Legislativo, que é a Casa do Povo. Acabaram com a farra das diárias e foi criado o sistema de reembolso com prestação de contas rigorosa. Acabaram com os cargos de assessores para cada um dos vereadores, o que totalizava em 11 assessores. Despesa totalmente desnecessária e que era um verdadeiro cabide de emprego de pessoas sem qualificação para a função. Foi criado o cargo de assessor único, que atenderá perfeitamente a todos os 11 vereadores. Foram aprovados vários projetos do Poder Executivo e do próprio Poder Legislativo de real relevância. Só darei um exemplo: o programa Você na Universidade, hoje custeando os estudos de vários santabarbarenses que escolheram a educação o caminho. Um terceiro momento. Nunca tive como objetivo ser vereadora. Isso foi jogado na minha cara pelo ex-vereador Paulo Henrique, naquele dia. Meu objetivo sempre foi de ser uma cidadã atuante no bem da coletividade. Resolvi me candidatar no último segundo do último dia de registro de candidaturas. Fui muito estimulada por várias pessoas a tomar essa decisão e por vários motivos. Dentre os motivos, e o principal, foi a mensagem de um amigo, acho que posso chamá-lo de amigo, que ele gostaria de ter exemplos de mulheres para a filha dele de 12 anos. Isso tocou profundamente meu coração. A minha honestidade, a minha postura, a minha luta, sendo motivo de exemplo para jovens, é tudo o que eu mais quero. Quero ser uma multiplicadora dos valores morais, da integridade, da conquista do bem comum, de mostrar aos jovens o quanto a política é importante e o quanto ela está em tudo nas nossas vidas. A política está nos diversos setores, como saúde, educação, segurança e muitos outros. Mostrar que não podemos ficar alienados e apartados das decisões que norteiam nossas vidas, a vida da coletividade. Quero estimular a sociedade para a importância da política. Quero incentivar pessoas a entrarem na política e que podem contribuir com a política íntegra, honesta e consciente com o uso do dinheiro público. Obrigada, em especial a esse amigo e as pessoas que me encorajaram e confiaram e confiam em mim. Espero
muito não decepcionar. Não serei uma vereadora dos interesses pessoais, serei uma vereadora de interesses coletivos. Reafirmo minhas posições. Legislar em prol de um legislativo menos oneroso aos cofres públicos. Serei uma vereadora voluntária, doando todos os salários a mim destinados às 3 instituições, a Paz, Santa Casa e ONG Amar de Animais. Terei que deduzir alguns impostos, infelizmente. Prestarei contas das doações mensalmente. Trabalharei pelos interesses coletivos da população e não pelos interesses individuais. Pretendo trabalhar em equipe com os vereadores e funcionários do Poder Legislativo e junto ao Poder Executivo, mas sempre em prol da população santabarbarense. Aos meus colegas vereadores, espero trabalhar juntos como uma equipe e exclusivamente em benefício da população santabarbarense. Serei vigilante para que tudo que conquistamos na gestão anterior se mantenha. Farei o máximo que estiver ao meu alcance para alcançarmos novas conquistas. Lembrando que o meu trabalho será sempre pautado no interesse da coletividade. Peço de coração também aos adversários políticos, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo e a todos os cidadãos santabarbarenses que trabalhemos juntos pelo bem comum, que é a evolução do nosso município e que façamos o melhor para toda a nossa população. Obrigada, vamos à luta. Agora quero fazer um pedido à população, em especial. Eu peço, por favor, a todos os cidadãos santabarbarenses, não abandonem seus animais. Já estamos trabalhando, vereadores, a ONG Amar, a Prefeitura, através da Vigilância Sanitária, para reduzirmos o número de animais abandonados pelas ruas. Mas para termos sucesso, o apoio da população é primordial. O apoio da população é crucial. Eu peço, por favor, não abandonem seus animais. Eles não merecem ser abandonados e maltratados. Muito obrigada a todos. Senhor presidente, cumprimento aqui todos os colegas desta casa. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento, agradecer a minha família, meus amigos e todos aqueles que me deram a oportunidade de realizar esse grande sonho de ser vereador da nossa cidade. Queria muito que minha avó estivesse aqui nesse momento, mas tenho certeza que ela está lá em cima, alegre, sempre me protegendo e me abençoando. Quero deixar bem claro, senhor presidente, que seria um vereador tranquilo, sereno, aberto ao diálogo e sempre ao lado do nosso povo. O que for bom para o município, podem contar comigo. Aquilo que, no meu entender, não for bom, terei meu posicionamento contrário, de forma respeitosa, sempre respeitando o contraditório de cada um de vossas excelências. Esta casa, senhor presidente, precisa ser um ponto de equilíbrio, um ponto onde a população sinta confiança e segurança nas pautas que almejam. Para encerrar, quero dizer a todos que as eleições se encerraram às 5 horas do dia 15 de novembro de 2020 e que, a partir de agora, temos que estar todos unidos e focados com um só objetivo, que é trabalharmos em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Estou pronto para debater o presente e o futuro do nosso município. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, só destacar aqui na fala da Thaís sobre a tribuna livre, para não esquecer do autor da proposta, o nosso colega Moisés Joviano de Mello, né, que batalhou muito para que essa tribuna livre acontecesse, e do ex-presidente da Câmara, Moisés Cardoso Santos, que emendou o projeto para que ele ficasse adequado com a importância daquele projeto, né? É um projeto muito importante, que já várias pessoas usaram a tribuna livre, inclusive a Thaís, e que eu quero destacar, assim, esses dois vereadores que trabalharam muito em cima desse projeto,
e nós vamos ver aqui muitas pessoas usar essa tribuna para falar aí, é importante que a gente dê a voz ao povo. E em relação, outro destaque que eu quero apontar aqui, em relação ao Paulo Henrique, o Paulo Henrique foi um vereador nesse período que ele voltou para casa aqui. Eu sempre fui contra a corrupção, Thaís sabe disso, eu pego pesado mesmo. E qualquer vereador que quebrar o decoro dessa casa vai ter meu voto pela cassação. Mas eu perdoei o Paulo Henrique durante o período que ele ficou aqui com a gente. Ele fez um trabalho elogiável. Ele tem o projeto do Parlamento Jovem. Ele trabalhou muito com a gente aqui. Ele reconheceu o erro dele. E, assim, é bom que a gente perdoe as pessoas para não ficar com mágoa, né? Eu perdoo todos os vereadores que aqui passaram, foram cassados por mim mesmo, pelo meu voto. Mas eu não sei se eu poderia estar nesse meio. Eu acho que não, porque eu me conheço. Mas, assim, é bom a gente perdoar. É bom que ele já falou que perdoou a Thaís. É bom a Thaís perdoar ele também, a gente encerrar isso, né? Porque eles já foram punidos. O Paulo Henrique, ele realmente falou que ele errou. Ele falou aqui no plenário com a gente aqui. E é bom, perdão, para a gente tocar esse barco aqui hoje, tocar essa casa, todo mundo unido, todo mundo responsável. A gente já tem esse mau exemplo que foi dado por eles mesmos, todos eles sabem disso. Mas aqui fica a minha palavra de perdão, né? Porque é bom aliviar o coração da gente, a gente já sabe como é que funciona e nós somos um exemplo para todos eles, né? Obrigado, Thaís, pelas palavras também, viu? E nós estamos juntos para fazer uma casa cada dia melhor, uma legislatura cada dia melhor. E parabéns, Henrique, vereador mais novo da casa, né? Eu vou dizer de novo, seja bem-vindo, o recorde de idade aqui, ó. Mas parabéns, Henrique, a todos vocês, e vamos começar a legislatura com muito empenho, muito comprometimento. Muito obrigado. Tá certo. Tá bom. Criou um bom cidadão e que está sempre aberto ao diálogo para representar os mais vulneráveis e também todos aqueles que precisam. Quero deixar para meus colegas também que tem aqui ao lado da mesa um parlamentar aberto ao diálogo, sempre focado em benefícios que vai no bem comum. E quando tiver que ser oposição a algum projeto, algum anteprojeto que eu ver no momento que não é viável para a população, eu vou ser contrário sim, mas tudo aquilo que for em benefício da comunidade terá meu total apoio. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra a vereadora Thaís Vasconcelos. Eu só queria agradecer o Léo por ele ter lembrado realmente do Moisés, né? É porque minha fala ia ficar muito comprida, então eu tentei condensar. E dizer que não tenho nada nem a favor, nem contra o Paulo Henrique, e meu coração não fica guardando mágoa de nada, só que eu acho que o momento era de lisura, e infelizmente ele não teve, e ele foi alvo da minha ação de cidadã santabarbarense. Eu acho que eu cumpri com o meu dever, só isso, mas mágoa não, isso é bobagem, isso não existe, a gente tem que perdoar as pessoas. Obrigada. Continua franca a palavra. Eu só queria dizer que, oficialmente, nós inauguramos a sessão legislativa no dia 1º de fevereiro de 2021, por disposição regimental. Não obstante, tenhamos passado o mês de janeiro ainda aqui em recesso, os vereadores começaram muito bem, os parabenizo por isso, estavam todos de recesso, mas atenderam prontamente, com bastante atenção, todos os chamados da presidência, se colocaram sempre à disposição, vieram às reuniões quando solicitados, se empenharam para a aprovação daquele projeto de urgência que vem encaminhado pelo Poder Executivo referente ao abastecimento de água no residencial Campos Fídeis. Tivemos outras reuniões internas também e agora formalmente com a primeira sessão ordinária do mês de fevereiro nós começamos a nossa caminhada do ponto de vista das deliberações.
Associo-me primeiramente às palavras de Thaís em relação a Maria Eunice, justa a homenagem que fez, igualmente parabenizando o vereador Henrique pela moção de pesar que encaminhou aos seus familiares. De fato, Maria Eunice é merecedora de todas essas homenagens, assim como das que se sucederão, obviamente. Eu conheci Maria Eunice, tive a honra e o privilégio de conviver com ela, aprendi muito ao longo dos 5 anos que trabalhei com ela, 2013 a 2016 na primeira gestão do Leres. Na segunda gestão, no segundo mandato, ela disse ao Leres que não queria nenhum cargo público mais, mas que queria fazer questão de continuar trabalhando voluntariamente. Pensava eu, perdemos a Maria Eunice, uma figura ímpar, porque agora ela vai se dedicar às suas questões pessoais. Enganada estava. Maria Eunice continuou todo o ano de 2017 desempenhando suas atribuições à Secretaria de Desenvolvimento Social. Foi chamada muitas vezes de a mãe dos conselhos, porque ela sempre esteve envolvida em todas essas demandas e esses instrumentos de representação popular, de debate de saúde pública, de debate de educação, de debate de políticas sociais. Tem uma vasta carreira na administração pública municipal e estadual. Após a sua saída da Secretaria e do Poder Público, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, foi presidente da APAI, faleceu no exercício da presidência da APAI. Maria Eunice certamente sempre será merecedora de todas as homenagens que lhe foram feitas. Fiz questão de externar imediatamente, de pronto, as homenagens institucionais do Poder Legislativo em nome de todos os parlamentares, assim como estive presente no seu velório, e Maria Eunice certamente ficará na memória de todos nós. Em relação à fala da Thaís, com relação ao trabalho que foi feito na legislatura passada, eu agradeço profundamente e certamente é inegável que ela sempre teve um papel crucial em todas as transformações que nós fizemos no Poder Legislativo. Eu sempre digo, as pessoas podem concordar, discordar, mas ninguém apaga a história, ninguém apaga os fatos. E todos sabem que desde que houve os problemas, muito antes dos problemas enfrentados pelo município em relação ao seu poder legislativo, Thaís já integrava na fileira de uma cidadã que buscava transformações profundas na história do poder legislativo. E, obviamente, eu acredito que aquilo que nós fizemos foi um passo importante na transformação dessa instituição, mas confio profundamente que todos nós juntos conseguiremos avançar ainda mais, porque como disse o Léo, o que ficou no passado, ficou no passado. Os erros certamente precisam ser rememorados muitas vezes, sem questões pessoais, sem apontamentos individuais, para que eles não sejam repetidos, obviamente. Mas a nossa função agora é caminhar para o futuro. O que o município espera de nós é que nessa legislatura nós andemos para frente, recordando e nos apoiando nas conquistas anteriores, avançando e não permitindo que os erros do passado retornem. Conto profundamente com a colaboração de todos os parlamentares que têm dado mostras, inclusive a palavra de Henrique foi muito feliz quando ele disse que essa casa precisa ser a casa da serenidade e do equilíbrio, e eu acredito que assim será. Certamente juntos faremos um excelente trabalho e essa legislatura ficará marcada na história do município de Santa Bárbara. Continua franca a palavra. Não havendo mais manifestantes, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos, desejo uma boa noite.